Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, glória a Deus, mais uma amanhecendo com Salmos, 4 de novembro, o Salmo de hoje é o 32, versículo 3, que vai dizer: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo o dia. A Bíblia vai dizer, né, que quem confessa, né, e deixa alcança a misericórdia, né? Tá escrito na palavra do Senhor. Mas havia que ele diz que enquanto ele se calava, né, enquanto ele escondia, né, os seus pecados, enquanto ele abafava os seus pecados, né? A Bíblia vai dizer que envelheceram os meus ossos, ele declara, né? Ele faz uma afirmação da condição da qual ele se encontrava quando ele encobre os seus pecados, quando ele esconde os seus pecados, quando ele não confessa, né, os seus pecados, sendo que a Bíblia diz que é pra gente confessar. Então, há uma consequência, né, quando a gente esconde o nosso pecado, quando a gente sabe que pecou, né, não reconhece que pecou, vai escondendo, vai guardando, e quando vai perceber, já tá atolado, já virou iniquidade, já tá perdido, já tá sem direção, já tá sem temor, já não obedece mais. Então, aqui Davi, ele diz, né, ele descreve como é que ficou ele, né, enquanto eu escondi os meus pecados, né, enquanto eu não confessei, né, envelhecer os meus ossos, e a gente sabe que a idade vai chegando, e idoso principalmente, né, e tem jovens também que só misericórdia, dor na coluna, dor nas pernas, e aí os ossos doem na frieza, então a gente sabe o quanto é doloroso, né, o osso doer, para idoso principalmente quando cai, quebra, porque tá fragilizado o osso. Então a gente observa que ele faz uma descrição, né, do que acontecia, os ossos dele começaram a doer, ele gemia, né, e aquilo ali era como uma lembrança para Davi de como é que ele do que ele precisava fazer, confessar os seus pecados, né? Deixar, falar, né? Não esconder mais. Aí ele fala, enquanto calei, né, os meus pecados, enquanto eu parei de confessar os meus pecados, os meus ossos se secaram, ele gemia o dia. Queridos, não seja preso do pecado, não. O pecado traz consequência, o pecado traz morte, o pecado traz doença, o pecado traz dor, o pecado traz afastamento de você e Deus, né? Então, hoje é manhã de você fazer que nem Davi, né? Confessar. Ele estava numa condição da qual ele já saiu, mas ele tinha uma experiência daquilo que ele passou. Ele disse, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram e eu gemia o dia todo. Então, Davi, ele já passou por aquilo e ensina para nós, para a gente também não fazer. Confesse. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que encobre seus pecados, ele não prosperará, né? Há muita consequência quando a gente encobre os nossos pecados, quando a gente não confessa, quando a gente esconde, né? A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Você pode até tentar esconder das pessoas, do homem, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, né? Você tenta até esconder, mas quando você é nascido de Deus, quando você conhece a palavra, quando você tem temor a Deus, aquilo ali te incomoda para você falar, aquilo ali te incomoda para você confessar e deixar, né? A gente precisa viver como cristãos verdadeiros, né? Que não se deixa ser levado pelo pecado, por iniquidade que nós cometemos, que muitas das vezes, né, nos aprisiona, nos deixa preso, né? Literalmente. Mas confesse, não esconda não. É melhor nós, seres humanos, reconhecer, né, a nossa fraqueza do que estarmos enganados, porque o inimigo às vezes faz isso, ele nos engana, diz assim, não precisa confessar, não precisa falar nada para ninguém, não, ninguém viu, não precisa, não. É necessário você confessar. Quando você confessa, a Bíblia diz, né, se você confessar com seus lábios e crer no seu coração que Jesus veio, ressuscitou, morreu, ressuscitou e veio para salvar a humanidade,
Jesus, como é? Aquele que confessa será salvo. Então, para você adquirir, né, um bem, né, você precisa confessar, né? Você precisa declarar que é Jesus, você precisa confessar com seus lábios, você precisa declarar, porque hoje a gente entende, né, quando a gente tem a palavra de Deus que o Senhor disse, haja luz e houve luz. Então, a nossa palavra, ela tem poder, né, de dar vida, mas também tem poder de matar. Então, quando você declara com seus lábios, né, mesmo que às vezes ninguém, né, compreenda você, procure uma pessoa, né, confesse, desabafe com ela, fale com ela, ou até que não tenha ninguém, você fale para o Senhor, confesse, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu agi dessa maneira, me perdoe e tal, e deixar e não fazer mais. Então, o segredo hoje é confessar, seja o que for que você fez, né, a Bíblia vai dizer que é pra gente confessar uns aos outros, né, os nossos pecados, aquilo que realmente precisa ser confessado. Amém? Louvado seja Deus. Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra, Jesus, porque a consequência de não confessarmos os nossos pecados, meu Deus, são gemidos, são dor, Senhor. Pai, são morte, Senhor. Pai, eu te peço nessa manhã que o Senhor possa, Deus, nos visitar, Senhor, com desejo de confessar, de abrir o nosso coração para o Senhor, mostrar o que nós fizemos, mostrar o que nós estamos fazendo, Senhor, e que não desagrada ao Senhor, e o Senhor possa nos perdoar e nos ligar novamente ao Pai. Senhor, eu te peço muito obrigada, Senhor, por esta palavra, que todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de fazer diferente, de mudar, Senhor, de ser melhor para a glória do Teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Fiquem com Deus.